motivo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem. Som, ok, som. Bom dia, irmãos, graça e paz de Jesus. É motivo de grande alegria estarmos nessa manhã de domingo, no dia do Senhor, reunidos para juntos adorarmos ao Senhor, louvarmos e bendizer o teu santo nome. Eu convido a amada igreja a abrir as suas Bíblias em Romanos, no capítulo 11, do verso 33 ao 36. Romanos capítulo 11, do versículo 33 ao versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que ele seja restituído? Verso 36 diz: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E foi isso que nós viemos nessa manhã render ao Senhor, um culto de adoração, louvor, glória e gratidão a Deus por tudo quanto Ele tem feito na minha e na sua vida. Lembramos que nós estávamos perdidos, caminhando a passos largos no caminho da perdição, e Ele, com prova do seu grande amor, nos amou primeiro e nos resgatou. Que venhamos verdadeiramente louvar, engrandecer, bendizer e prestar um culto aceitável ao Deus Todo-Poderoso. Curva a sua cabeça e vamos orar. Santo, eterno Deus e grandioso Pai, nesse momento, Senhor Deus, uma parte do teu povo está aqui reunido nesse lugar, e outros estão em casa, também cultuando a Ti, ó Deus, de forma virtual. Nesse momento, ó Deus, nós aqui reunidos, louvamos, Te bendizemos, glorificamos, Te exaltamos, adoramos ao Teu santo e eterno nome, ó Deus, pois só o Senhor é digno de todo louvor, de toda glória e toda exaltação. O Senhor é um Deus insondável, um Deus soberano, um Deus que pode todas as coisas, que não se limita nem à mente humana, nem à
mão humana, nem a força humana, mas é um Deus que pode todas as coisas. E nós, ó Deus, estamos aqui de coração grato a Ti, Deus, porque somos pecadores, somos limitados, somos pó e cinza, somos frágeis, somos tão pequenos, e mesmo sendo tão inferior a Ti, ó Deus, o Senhor nos concedeu esse privilégio de podermos estar aqui, Te adorando, Te bendizendo e conversando contigo, Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração nesse momento. Que tudo que for do homem possa cair por terra, Senhor. E que o Senhor possa, Santo Deus, tomar a direção desse culto nessa manhã. Que o nosso culto, ó Deus, possa subir como aroma suave a Tua narina. Que o nosso culto possa ser aceitável a Ti, Senhor. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Faz como Te apraz para o louvor da Tua glória, Senhor. Recebe os louvores, as orações que serão feitas aqui nesse lugar. Que o Senhor possa, Santo Deus, ser adorado, ser bendito, ser louvado nessa manhã de domingo, no dia do Senhor. Nos ajuda e nos fortalece para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos estar louvando, junto com a equipe de música, o hino de número 155, Castelo Forte. Hino de número 155. Graças a paz, irmãos. Como o Flávio falou, nós vamos cantar a canção 155 do nosso Nário, que tem por título Castelo Forte. Obrigadão. Passou batido. Se você tem seu Nário, abra aí, vamos louvar o Senhor juntos. É o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende o ser, em todo translado. Pertinaz, persegue Satanás com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. Forças homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz.
Vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Enquanto os irmãos louvam, a igreja tem a oportunidade de, com uma forma de gratidão a Deus, né? Sabemos que tudo pertence ao Senhor. Nós apenas administramos aquilo que Deus nos confiou. Então que você não se apegue aos bens materiais, pois a Bíblia diz que nós somos peregrinos. Diz que a nossa vida aqui nessa terra é como a erva, que nasce, floresce, cresce, floresce e murcha, e logo nós voamos. Que possamos adorar o Senhor através dos dízimos e ofertas. Vejo Éden, eu
Convido a igreja a abrir suas Bíblias em Efésios, no capítulo 4. A partir do versículo 25. Efésios 4, a partir do verso 25. Diz assim: Por isso, deixando a mentira, cada um fala a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sob a ira de vocês, nem dê lugar ao diabo. Aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saiam da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmitam graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Versículo 1 do capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Verso 2. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Essa é uma chamada, uma exortação à santidade. Nós temos que ter uma vida santa. A partir do momento que nós tivemos a nossa mente renovada, fomos chamados a ter uma vida de santidade. Então, nesse momento, nós vamos ter algum instante de silêncio e vamos fazer uma oração de contrição, de arrependimento e de perdão de pecados ao nosso Deus. E dentro de alguns instantes, eu vou convidar o presbítero Adailton a estar fazendo uma oração de confissão e também uma oração de gratidão pelos dízimos e pelas ofertas.
Amém. Antes de passar para Evanilson, eu queria fazer mais uma oração. Vou pedir ao diácono Emerson que faça essa oração. Lá no Salmo 103, o verso 1 e 2 diz: bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Vamos fazer uma oração de gratidão. Muitas vezes nós, no nosso íntimo, nos ajoelhamos só para pedir a Deus, e muitas vezes esquecemos de agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito para conosco. Nós não merecemos nada do Senhor. Na realidade, o que nós merecemos é o inferno, e Ele tem dado tanto para nós. Eu vou convidar a Emerson, vou convidar a igreja a ficar de pé, e convidar o diácono Emerson que faça essa oração de gratidão a Deus. Em seguida, Evanilson está com a oportunidade. Meus irmãos, bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Saudando também os irmãos que estão nos assistindo através das transmissões. Nós hoje vamos iniciar uma série de estudos, justamente porque estamos no mês de outubro, comemorado o mês da Reforma Protestante. E hoje nós vamos iniciar um estudo sobre as 5 solas da Reforma Protestante. Porque, afinal de contas, a Igreja Reformada, nos nossos dias e mais particularmente, a Igreja Presbiteriana, ainda hoje, segue esses 5 solas. E é sobre isso que nós vamos ver a partir de hoje pela manhã. Na verdade, irmãos, hoje nós vamos estudar 2 solas, na verdade são 5. Hoje nós vamos estudar apenas 2, né? E na medida que nós formos tendo uma oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, nós vamos dar continuidade a esses estudos. Então, eu convido aos irmãos a abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 ao versículo 17. Hoje nós vamos ver o sola fide
e o sola gratia, ou somente a fé e somente a graça. Romanos, capítulo 1, versículo 16 ao versículo número 17. Como acabei de falar, hoje vai ser um estudo desses dois solas e nós não vamos expor o texto, tá? Mas vamos focar mais precisamente na última parte do versículo de número 17. Mas vamos ler os dois versículos. Todos encontraram? Paulo diz assim, irmãos: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Vamos orar uma vez mais. Virou você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Nesse instante, termos uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome. Agradecemos, ó Deus, a rica oportunidade de estarmos em Tua casa nesta manhã. Ó Deus, oportunidade essa que nós, por alguns meses, não tivemos, ó Deus, de estarmos em Tua casa, de ouvirmos a exposição da Tua palavra, de nesse púlpito, de ouvirmos os louvores através do grupo de louvor, de rever os irmãos, ó Deus, e acima de tudo de poder regozijar o nosso coração, sabendo que o Senhor está conosco em todos os momentos. Que o Senhor possa aplicar esse estudo aos nossos corações nessa manhã, tanto a nós que estamos aqui, quanto àqueles que nos acompanham através das transmissões, ó Deus. Abençoe aqueles que estão nos seus lares, nas suas casas, com as suas famílias. Abençoe também, ó Deus, pedimos e rogamos ao Senhor nesta manhã, que o Senhor possa abençoar a nossa casa, a nossa família, ó Deus. Rogamos ao Senhor e queremos interceder também nesse instante pela vida de todas as crianças, ó Deus, que o Senhor possa continuar abençoando essas crianças, ó Deus, não somente os nossos filhos, mas aquelas crianças que nesse instante, ó Deus, não têm um pai cristão, ó Deus, que estão aí largados ao mundo, ao léu, ó Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia dessas crianças, que o Senhor possa levantar homens e mulheres para instruir essas crianças nos teus caminhos, como diz a tua palavra. Ensina a criança no caminho em que ele deve andar, e quando se tornar grande, quando se tornar velho, ele não se esquecerá desse caminho. Ó Deus, que o Senhor possa iluminar a nossa mente e o nosso coração nesta manhã, aplicando a tua palavra às nossas vidas. É o que nós rogamos ao Senhor, e por tudo mais te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, é sabido de alguns que desde o princípio da igreja nós temos enfrentado verdadeiras batalhas para preservar o evangelho, como diz C.S. Lewis, cristianismo puro e simples. A igreja vem batalhando isso desde o princípio. Só um contexto histórico para que os irmãos possam se situar nesta manhã no nosso texto aqui e também no nosso estudo. Já no século I havia um grupo chamado de judaizantes. Os judaizantes, que eram judeus convertidos ao cristianismo no primeiro século, afirmavam que para uma pessoa ser salva, a obra expiatória de Cristo na cruz era falível, não era suficiente. Você tinha que crer na obra de Cristo, mas também precisava guardar a lei de Moisés, as cerimônias que Moisés prescreveu em sua lei, guardar o sábado, se abster de certos alimentos oferecidos a ídolos. É isso que a doutrina dos judaizantes afirmava no primeiro século. Ainda no primeiro século surgiu um outro grupo chamado de libertinos. Os libertinos afirmavam que se nós já somos salvos, então viva a sua vida da maneira que você quiser. Por isso o nome libertino, né? Que é da palavra grega que vem a ideia de libertinagem. Eles afirmavam que se Deus lhe salvou, então você não precisa se santificar, você não precisa se reunir como igreja. Uma vez salvo, então viva a sua vida como você bem quiser. No pecado, na orgia, na prostituição, como você quiser. Deus já lhe salvou. Era isso que
Esse grupo, chamado libertino, afirmava, e os apóstolos e os discípulos se levantaram com as escrituras baseadas no Antigo Testamento e também na obra de Cristo para dizer não. Deus salva, mas o mesmo Deus que salva é o Deus também que santifica aquele que é salvo. Logo, um salvo, ele não vive como ele quer ou ao seu bel prazer, mas um salvo, ele se santifica porque ele busca agradar a Deus. Era isso que os apóstolos afirmavam. Ainda no finalzinho do primeiro século, para o início do segundo século, outro grupo chamado gnosticismo se levantou também. Perceba as heresias, que não é de hoje. Vem lá da igreja primitiva, lá de Atos. Enquanto Deus estava constituindo e levantando a igreja de Atos, por outro lado, Satanás estava levantando seus grupos para combater a doutrina das Escrituras, a doutrina da salvação pela fé somente e pela graça somente. Os gnosticismos, e aí nós vamos trazer para os nossos dias, porque ainda existem, é claro que em outra roupagem, mas ainda existe essa doutrina gnóstica. Afirmavam que a salvação só pode ser obtida mediante um conhecimento místico, algo sobrenatural. Nem todos que estavam na igreja eram salvos, apenas aqueles que eles mesmos. Quem eram os iluminados? Os místicos. Mas quem eram os místicos? Aqueles que tinham visões de anjos, tinham profecias de homens, cultuavam a anjos e a homens. Esses eram os gnósticos. Você só pode ser salvo se você tiver uma visão de algo sobrenatural. Você não viu anjo, você ainda não é salvo. Você ainda não tem a mente iluminada para compreender as profundidades, não do conhecimento de Deus, mas as profundidades da raça humana. Você ainda não é salvo. Talvez você ainda está batalhando ou lutando, mas ainda não é. Não chegou lá. Essa era a doutrina dos gnósticos. Por isso o termo grego gnosis, conhecimento. Alguém só podia ser salvo se tivesse um conhecimento acima dos demais. Nos nossos dias, né? Muitas pessoas têm visões de anjos. Eu vejo um anjo subindo e descendo. Muitas hoje, nos nossos dias, querem sentir arrepios na pele, querem pular, querem gritar. E ainda existem igrejas e denominações nos nossos dias que dizem que você não é espiritual se você não falar em línguas. São os gnósticos dos nossos dias. Você só é alguém espiritual se você for melhor do que os outros na área espiritual. Na Idade Média, a própria igreja, que havia começado bem lá em Atos, agora estava declinando e entrando em ruínas, com as invenções de homens e o próprio paganismo. Foram implantadas, irmãos, na Idade Média, na igreja cristã, doutrinas inventadas pelos homens, tais quais a doutrina da infalibilidade papal. Ou seja, já na Idade Média, a igreja outorgou autoridade ao Papa superior à autoridade das Escrituras. Trazendo em miúdo para que nós possamos compreender nessa manhã. A palavra do Papa estava superior à palavra de Deus. A igreja afirmava que o Papa era alguém infalível. Ainda nos nossos dias, não se espante, a Igreja Católica Apostólica Romana afirma que ainda hoje o Papa é alguém infalível. Ele não falha, ele não erra. Ainda hoje. Surgiu também, por parte da igreja, que começou bem, a veneração a Maria. A própria Igreja Católica Apostólica Romana afirmou que Maria não morreu, mas que ela foi assunta aos céus, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Atos. Estão lembrados? Atos capítulo 1. Cristo foi assunto aos céus e os apóstolos e uma multidão estava ali e viu aquela cena, Cristo sendo elevado aos céus, a tal ponto de que 2 anjos chegaram perto dos apóstolos e ninguém percebeu os anjos.
Eles estavam focados na cena de Cristo, subindo aos céus. Pois é, irmãos, a Igreja Católica já na Idade Média afirmou que da mesma maneira como Cristo foi assunto aos céus, Maria, a mãe de Jesus, também foi assunto aos céus. E não só isso, também houve a implantação da mediação dos santos. Santos aqui não é os santos, por exemplo, que o apóstolo Paulo se refere em suas cartas. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, aos santos em Éfeso, aos santos em Roma, aos santos em Corinto. Não é os santos ali. Os santos do século, da Idade Média, que a Igreja Católica trouxe essa mediação, era justamente as imagens. A Igreja outorgou autoridade às imagens, a mesma autoridade que estava sobre Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. O Papa diz não. Os santos também são mediadores entre Deus e os homens. Você pode orar a um santo, você pode ser devoto a um santo, porque ele intercede por você e por mim junto ao trono da graça de Deus. Era isso que a igreja afirmava. E ainda mais, irmãos, não somente a veneração a Maria, que ela subiu aos céus, mas a igreja também passou a colocar Maria superior ao próprio Jesus Cristo. Se eu não me engano, foi domingo passado, o reverendo Saul falou aqui, trouxe o exemplo daquele filme, O Alto da Compadecida. Se eu não me engano, foi domingo passado, se eu não estou enganado. Mas quem assistiu aquele filme do Alto da Compadecida, percebeu ali, a ideia da igreja católica é justamente aquela. Um homem que pede a intercessão não a Jesus Cristo, mas a Maria. E Maria está superior a Cristo Jesus. Porque eu não sei se você percebeu no filme, Jesus Cristo vai pedir conselho a Maria sobre o julgamento de João Grilo e os seus companheiros. Não sei se você percebeu, mas essa é a ideia da Igreja Católica Apostólica Romana até os dias de hoje. Maria está superior a Jesus Cristo. Se você já entrou em uma igreja católica, você viu aquelas imagens pintadas nas paredes, e muitas daquelas imagens, Maria está superior à própria imagem de Jesus Cristo. Surgiu também a doutrina do purgatório. Não sei quantos irmãos aqui já ouviram falar sobre essa doutrina. A doutrina do purgatório, que afirmava que as almas boas, ou as almas que foram boas aqui, enquanto estiveram vivas, vão diretamente para o céu. Os bonzinhos, né? Como nós dizemos. Os bons vão direto para o céu, segundo eles. Então, a salvação não é por graça, é por obras, não é? Uma vez que você faz coisas boas, então você é salvo pelas suas obras, não por Cristo. Eles afirmam que quando você é uma pessoa boa, a sua alma vai direto para o céu. Mas e as almas das pessoas que fizeram as coisas erradas? Para onde vão? Para o inferno? Eles dizem que não. Eles afirmam que as almas das pessoas que fizeram coisas erradas vão para um lugar de purificação. Daí o termo purgatório. Os irmãos percebem aonde chegou a igreja cristã? E eu não estou me referindo aqui, até esse momento aqui, sobre a igreja protestante, porque não havia, era uma igreja só. Mas a partir do momento que homens se levantaram pelas escrituras e observaram que todas essas doutrinas estavam contraditórias à doutrina da Bíblia, eles apegaram-se à Bíblia e largaram mão de todas essas falsas doutrinas. Só para os irmãos perceberem, por que, afinal de contas, um homem chamado Martinho Lutero se levantou em 1517 e apregoou na porta do castelo de Wittenberg 95 teses, afirmando: o Papa é falível. A doutrina do purgatório não está nas escrituras, deve ser rejeitada. Dentre tantas outras doutrinas que nós vamos ver, talvez no próximo domingo, irmãos. É uma blasfêmia contra o nome de Deus. Se você tiver a oportunidade de estudar a história da igreja cristã, estude, e você verá quantas blasfêmias.
Um homem, só trazer um exemplo prático. Um homem chamado Tetzel. Começou a vender indulgências. E possivelmente nós vamos falar um pouquinho aqui nesta manhã. As indulgências. Agora, sabe o que é mais intrigante? É que esse mesmo Tetzel, que era um representante da igreja, enviada às cidades para vender as indulgências, houve um homem, um nobre de uma certa cidade que interrogou Tetzel. E a pergunta desse nobre foi a seguinte, irmãos: Senhor Tetzel, por quanto é um perdão, presta atenção, por quanto é um perdão de um pecado futuro? Os irmãos perceberam, entenderam? Por quanto é o pagamento em dinheiro, em espécie, pelo perdão do meu pecado que eu vou cometer no futuro? Quanto é? E a história vai dizer que Tetzel disse, é tanto, é X. E aquele nobre pagou aquele valor. Sabe qual foi o pecado daquele nobre? Conta a história. A partir do momento que Tetzel, cheio de dinheiro, virou as costas para seguir o seu rumo, aquele nobre espancou Tetzel e roubou todo o seu dinheiro. Ele comprou o perdão do pecado, e o pecado era o assalto que ele ia fazer ao próprio Tetzel. Para os irmãos perceberem a que nível a igreja chegou. Logo, irmãos, o evangelho ensinado pelos apóstolos e pelos discípulos haviam se perdido durante anos. A missa era realizada em latim. O povo não entendia latim, apenas o padre e o celebrante da missa. E não somente isso, o celebrante da missa realizava a missa em latim de costas para o povo. O centro da missa ou da igreja, no período da Idade Média, não era o púlpito, mas sim um altar. Então imagine comigo a cena: você vem para a igreja e está um padre lendo o seu sermão, que eles chamam de homilia, em latim, você não entende nada, e de costas para você, olhando para o crucifixo, para o altar. Essa era a realidade da Idade Média. Os reformadores do século XVI trouxeram o púlpito novamente para onde ele nunca deveria ter saído. E a pregação não era em latim, como era a liturgia dos padres e do Papa, mas a pregação dos reformadores era na língua do povo. A Bíblia era proibida para o povo pela Igreja Católica, apenas os monges, os padres e o Papa possuíam a Bíblia. Sabe qual era a interpretação da Igreja Católica? É de que se nós dermos a Bíblia na mão do povo, o povo vai começar a ler. E a partir do momento que o povo lê Bíblia, o povo não é enganado com as heresias. É por isso, irmãos, que eu bato tanto nessa tecla aqui. Leia a Bíblia. A partir do momento que a Bíblia, esse foi o medo da Igreja Católica Apostólica Romana. Se nós dermos ou traduzirmos a Bíblia do latim para a língua do povo, o povo vai ler. E à medida que o povo lê, o povo não vai ser mais enganado com indulgências, com purgatório, com intercessão de Maria e de imagens. Ainda nos nossos dias, irmãos, essa semana eu fui procurado por uma moça. Hoje ela mora em Recife, estudou comigo no fundamental e ela é católica. E ela perguntou: mas por que você é evangélico? E eu perguntei a ela: eu sou evangélico porque eu li Bíblia. E o Senhor Jesus Cristo me alcançou, iluminou o meu coração. Você lê Bíblia? E ela disse: o padre não incentiva para que nós venhamos a ler Bíblia. Agora, paz, meus irmãos, tem muitos líderes evangélicos também que não incentivam os seus membros a ler Bíblia. E ainda há líderes nos nossos dias que dizem: estudar é pecado. Os reformadores traduziram a Bíblia do latim para a língua do povo.
E isso custou a própria vida para muitos deles. Homens como John Wycliffe, que não terminou a tradução de todas as escrituras porque a Igreja Católica condenou a morte, porque ele estava desobedecendo uma ordem do Papa, e a ordem do Papa é: não dê a Bíblia na mão do povo. A Igreja Católica viu nessas parafernálias, irmãos, um motivo de lucro. É por isso que com a doutrina do purgatório veio também a chamada indulgência, que eu acabei de falar. A igreja ficou robusta financeiramente por conta das indulgências. Um historiador chamado Carter Lindenberg, ele diz o seguinte: nessa doutrina do purgatório, céu e inferno são sistemas fechados. Não adianta, é bíblico. O próprio Cristo diz: céu e inferno. A pregação de Cristo era sobre isso, sobre o céu, sobre o inferno. É por isso que o historiador vai dizer que céu e inferno, na verdade, são sistemas fechados. Enquanto que a saída para a igreja arrancar dinheiro do povo era surgir com uma doutrina nova. Por isso surgiu a doutrina do purgatório. O desenvolver do purgatório, as pessoas compravam com a indulgência pedaço do céu. A salvação era comprada financeiramente, não somente para você, mas também para um parente querido, através de volumes de dinheiro. O próprio Tetzel saía de cidade em cidade, e a sua frase ideal era a seguinte, frase de Tetzel: quando ele saía com uma lata, parte de cima perfurada, para que pudesse entrar o dinheiro. E ele afirmava: quando se ouve o barulho de uma moeda no fundo da lata, uma alma sai do purgatório para o céu. Olha que coisa fantástica. Aquela pessoa que passou a vida toda fazendo coisas erradas, morre, e aí o parente, o familiar amava tanto aquela pessoa. Você já foi em funeral? Funeral pode ser a pior pessoa que está ali no caixão. As pessoas rodeiam e dizem: era tão bom. A mãe que não falava começa a chorar e fala com o defunto, e vice-versa, né? A mãe, um filho que nunca deu um abraço numa mãe, nunca disse: mãe, eu te amo, quando está ali no funeral. E aí o parente colocava uma moeda no cofre de Tetzel. E quando a moeda chegava no fundo do cofre, fazia aquele barulho da moeda caindo. Para eles, a alma daquela pessoa que fez tantas coisas erradas estava no purgatório. Quando a moeda caía, ele subia para o céu, era salvo. A Igreja Católica, irmãos, ainda hoje afirma que a salvação da alma e o perdão dos pecados pode ser salvos ou remidos, perdoados, sem a obra de Cristo. Eles negam, assim, Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Homens se levantaram contra essas falsas doutrinas. Em 1415, um reformador chamado John Ruiz foi condenado à morte pelo Concílio de Constância. John Ruiz foi amarrado a uma estaca e foi queimado vivo. Diante do Papa, dos padres e de toda a multidão que estava observando John Ruiz, preso naquela estaca, queimando, porque mostrava as escrituras e
interrogava o Papa: mostre pelas Escrituras onde está a autoridade do Papa, a infalibilidade do homem. Conta a história que aquele homem foi amarrado, queimado, e enquanto estava sendo queimado, ele cantava um hino ao Senhor de gratidão. Ele afirmou diante de todos, frase bem conhecida dele: vocês podem queimar um ganso. A palavra Hus, John Hus, significa ganso. Ele estava dizendo com ele mesmo: vocês podem queimar um ganso, mas surgirá um cisne que vocês não poderão matar. 100 anos depois desse momento, na estaca, dessa profecia, podemos dizer assim, 100 anos depois, Deus levanta um remanescente fiel, que combate até a morte contra as heresias do Papa, Martinho Lutero, o expositor das Escrituras, um monge da ordem agostiniana, que trouxe inquietação tamanha ao Papa e à Igreja Católica, que ele foi expulso de onde ele estava, do mosteiro agostiniano, foi expulso para uma cidadezinha pequena, cerca de 2.500 habitantes, naquela cidade chamada de Wittenberg. Nessa cidade, na igreja, Martinho Lutero começou a expor Gálatas, Salmos, Hebreus e Romanos, a mesma maneira como nós estamos fazendo aqui domingo após domingo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, até o momento em que ele chegou em Romanos, capítulo 1, versículo 17: o justo viverá por fé. E ele compreendeu, pela iluminação do Espírito Santo, que o homem não pode ser justificado pelas obras da lei, nem pelas obras do Papa, de que o homem não pode comprar a sua salvação. Martinho Lutero compreendeu que o homem só é justificado pela fé. Daí o termo, irmãos, sola fide, ou latim sola, somente a fé, independente das obras. Quando Martinho Lutero compreende isso, que a salvação é somente pela fé, ele afirma: não fazemos boas obras para sermos salvos, muito pelo contrário, porque nós já somos salvos, nós fazemos boas obras. Antes, ele era angustiado, porque ele tinha a interpretação de que Deus era um carrasco, e que Deus levantava homens somente para punir os homens por conta dos seus pecados. Ele vai chegar ao ponto de jejuar, irmãos, até a morte. Ele vai dizer: eu jejuei quase até a morte, por 3 dias e 3 noites eu fiquei jejuando, sem beber uma gota de água e sem comer nada, porque eu queria conquistar a minha salvação pelas minhas forças. Era um homem que se confessava diariamente, até o dia em que o padre não aguentou mais as confessas de Martinho Lutero, os confessionários, né? O padre não aguentou mais e disse: Martinho Lutero, não venha mais aqui, não venha mais me confessar nada, a não ser que você mate a sua mãe, mas pelo contrário, não venha para aqui mais. O padre já não aguentava. Martinho Lutero todo dia era o primeiro a chegar para se confessar. Ele compreendeu que o homem só pode ser salvo pela fé, pela graça. É por isso que nós temos sola gratia, somente a graça, não pela venda de indulgências, não pelo próprio purgatório, não por obras, mas pela graça, somente por meio da fé. Meus irmãos, trazendo para os nossos dias, nós não precisamos mais pagar penitências. Tantas pessoas que eu conheço que saem de Campina Grande para Juazeiro do Norte para pregar promessa. Inútil, é vão. Tantas pessoas que saem de Campina para aqui a pé. É inútil.
A nossa salvação não é por obras, não é pela nossa boa vontade, não é pelo que fazemos, é pelo que Cristo fez. A salvação não se compra, irmãos. A salvação não se vende. É de graça. É pela graça. Não por fé. Não por obras, perdão. Como nós acabamos de cantar aqui nessa manhã. Não por obras, não por nada que nós viemos a fazer, é pela fé. É por isso que nós ainda hoje, a igreja reformada, e mais particularmente a igreja presbiteriana, ainda acredita nesses solas. Somente a graça, somente a fé. Não por obras, não venha fazer barganha com Deus. Deus não faz barganha. Há alguns líderes que afirmam que você, trazendo o seu dízimo, você está barganhando com Deus, você está ganhando a sua salvação. E há, irmãos, ainda igrejas nos nossos dias, igrejas neopentecostais que ainda tempos atrás estavam vendendo um pedaço do céu, fazendo campanhas. Não, irmãos, é pela fé, é pela graça. Isso tranquiliza o meu coração, porque eu não posso fazer nada para Deus. O que nós poderíamos dar a Deus em troca da nossa salvação? O que você poderia fazer para Deus, para ser salvo? O que nós poderíamos dar a Deus que Deus já não tenha? É graça, favor imerecido. Olha que satisfação. Todos nós que estamos aqui, estamos respirando e nenhum está aqui com um balão de oxigênio do lado. Graça. Todos nós temos saúde, graça. Mas sabe o que é melhor? Se nós partirmos hoje, nós temos a certeza, e eu quero acreditar nisso, de que nós sabemos para onde nós iremos. Não é para um purgatório, não é para o inferno, mas para o céu. Não pelos nossos méritos, mas porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, pendurado no madeiro, declarou: está consumado. O justo viverá por fé. Concluindo, irmãos, esse nosso estudo nessa manhã, nós precisamos urgentemente voltar às doutrinas básicas do cristianismo. Ainda há igrejas nos nossos dias afirmando que você pode conquistar a sua salvação se você for uma boa pessoa, se você se santificar. Há igrejas nos nossos dias que diz que se as irmãs não cortarem o cabelo, não pintarem as unhas, elas serão salvas. Se pelo contrário você pintar as unhas ou cortar o seu cabelo, você perde a salvação. Há igrejas nos nossos dias afirmando que você perde a sua salvação. É antibíblico. Cristo afirmou, João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me conhecem e elas me seguem. O próprio Cristo declarou: aqueles a quem o Pai me deu, de maneira alguma se perderá. Há pessoas que não conseguem dormir em paz, porque líderes dizem que você pode perder a sua salvação. Então você vai para a cama com medo de ter pecado durante o dia todo e perder a sua salvação. Você acorda em paz, porque durante a noite, há alguns que afirmam que você ainda peca em pensamentos, mas durante a noite você tem paz, porque você está dormindo. Acorda pela manhã, fica perplexo: meu Deus, eu perdi minha salvação, tantos pecados, eu era para ter ficado calado, e falei, e gritei, e paguei com a mesma moeda. Não, irmãos, nós cremos que a salvação é pela graça, somente pela fé.
E isso não pode ser retirado de nós. A salvação é um dom de Deus. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então quer dizer, libertinos, né? Então quer dizer que nós podemos viver como nós quisermos? De maneira alguma. Uma vez salvo, salvo para sempre. E esse salvo, ele se santifica diariamente. Sede santos, porque eu sou santo. A salvação não se mede, irmãos, pelo tamanho da saia. A salvação não se mede pela cor do batom ou pela a cor da unha pintada do esmalte. A salvação é pela fé, somente, dada como um dom, somente. Somente a fé, somente a graça nos garante a salvação em Cristo Jesus. E eu encerro. A graça nos liberta de todos os nossos temores, e a fé nos coloca em paz diante de Deus. A graça nos liberta de todos os nossos temores. Eu espero que você nessa manhã tenha graça na sua vida e no seu coração. E a fé nos coloca em paz. Éramos inimigos, mas agora estamos em paz com Deus. Que o Senhor nosso Deus possa trazer paz aos nossos corações diariamente. Que nós possamos ter essa convicção, irmãos, de que nós não perdemos a nossa salvação. Porque Deus não erra, Deus não falha, Deus não mente, Ele não muda. Ele nos salvou pela graça e nos deu também a fé. Que o Senhor Deus aplique essa palavra, esse estudo aos nossos corações nesta manhã de domingo. Amém? Nós vamos encerrar esse culto nessa manhã, trazendo alguns avisos. Hoje à noite eu estarei pregando na quarta igreja, por isso que eu não estarei aqui hoje à noite. E no próximo domingo à noite eu estarei pregando em Lagoa de Roça, tá? Então eu também não estarei no próximo domingo à noite, mas eu estarei no próximo domingo pela manhã. E aí nós vamos ver mais duas solas, que é somente Cristo, tá? É sobre isso que nós iremos estudar no próximo domingo pela manhã, tá, ok? Os pais das crianças do departamento infantil não saiam agora. O departamento infantil tem uma lembrancinha para entregar aos pais, que é uma lembrancinha para os filhos, tá? Então foi realizado pelo departamento infantil as lembrancinhas para as crianças que fizeram aquela inscrição da escola dominical. Não sei se os irmãos lembram que nós entregamos a ficha tanto aos adultos, aos jovens e às crianças. Então, baseados naquela ficha, o departamento infantil providenciou algumas lembrancinhas para as crianças, tá bom? Então, é para as crianças que são membros, pais membros aqui da igreja, tá ok? À noite, o pastor Davi estará pregando, e o grupo de louvor da Liberdade estará fazendo o louvor hoje à noite, ok? Algum irmão tem alguma pergunta? Já que é um estudo, não foi uma pregação expositiva. Alguns dos irmãos têm alguma dúvida em relação a somente a fé e somente a graça? Se tiver, os irmãos podem fazer. Se eu não souber, nós temos aqui Emerson, temos Flávio, presbítero Adeilton, Marcone aí, Cleis. Os irmãos têm alguma dúvida? Então nós vamos fazer no próximo domingo desse mesmo formato, tá, ok? Não vai ser exposição bíblica, né? Vai ser mais algo voltado para estudo. No próximo domingo, pela manhã, nós vamos estudar somente a Escritura e somente Cristo, ok? Vamos ficar de pé, irmãos, para nós encerrarmos. Nós vamos encerrar com uma oração. E aí os pais permanecem, né, aí em pé mesmo, já que nós não podemos fazer aglomeração. Os pais permanecem de pé. E aí as irmãs do departamento infantil vão distribuir a lembrancinha para as crianças, tá, ok? Será para os pais, pai e mãe, né? Não é tio, não é avô, tá? No próximo domingo pela manhã, os pais que não receberem hoje, vêm e recebem, e assim até nós encerrarmos a quantidade de lembrancinhas que foi feita baseado no número
das crianças, tá ok? Nós vamos orar, irmãos, agradecendo a presença de todos os irmãos, agradecendo também aos irmãos que nos acompanharam através das transmissões. Nós vamos orar e encerrar nesta manhã. Vou convidar a Marcone, aí mesmo, Marcone, para nos despedir com uma oração nesta manhã. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz, os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados primerais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão.